tão especial, que nunca a gente consegue esgotar, né, que são as leis morais, desdobramento das leis divinas. Então eu gostaria de agradecer por essa oportunidade mais uma vez, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e rogar a Deus que nos abençoe, para que nós possamos, nos nossos raciocínios, nos ater àquilo que seja de essencial para a melhora, né, de todos nós e da sociedade, enquanto um só corpo, né, de colaboração individual, a soma das nossas colaborações individuais. Bom, nós estamos na parte terceira de O Livro dos Espíritos, no capítulo oitavo, intitulado Lei do Progresso, ou Lei de Progresso. E esse capítulo ele é muito interessante porque ele traz questões que respondem muitas das nossas inquietações odiernas, atuais. Kardec tem o cuidado de encadear as perguntas que são respondidas pelos imortais e classificar de uma forma extremamente didática em alguns temas. E o primeiro deles é o estado natural. Nesse conjunto de questões, ele vai questionar o estado natural e a lei natural, quais são as suas relevâncias e diferenças. E os imortais vão elucidar que todos nós, enquanto criaturas de Deus, dotados de consciência de nós mesmos, de saber Deus, de livre-arbítrio, nós temos um avanço a ser realizado, de ordem intelectual e de ordem moral. Só que quis o Criador que esse avanço fosse construído para e passo com base no nosso próprio esforço, como se Deus desejasse que cada um de nós nos implicasse no nosso processo de aperfeiçoamento ou progresso. Só que por trás do progresso individual que cada um de nós vai trilhar, existem algumas leis. E essas leis regem tudo em a criação. Essas são as leis naturais, ou as leis divinas. Allan Kardec chega a colocar na obra A Gênese, no capítulo 2º, intitulado Deus, que essas leis de harmonia, essas leis divinas, elas estabelecem condições para que nós possamos manifestar o nosso livre-arbítrio e expandir a nossa consciência. É como se fossem as regras do jogo, os movimentos da vida, em relação aos quais a gente não pode fugir. Então é por isso que os imortais respondem a Kardec que a lei natural rege a humanidade inteira. É como se fosse o direcionamento. E cada um de nós vai seguir pelos nossos próprios caminhos. Porém, à medida que compreendemos melhor e praticamos essa lei natural, nós nos aperfeiçoamos. Ou seja, o esforço do Criador une-se ao esforço da criatura, que se coloca como co-criadora. Mas afinal, o que é essa lei natural? A lei natural é esse movimento harmônico colaborativo, em que cada um de nós é agente de cooperação com o todo. Nós não estamos dissociados do meio, fazemos parte dele. E, portanto, a solidariedade, a comunhão de esforços. Observe que todas as leis morais que já foram apresentadas aqui nas palestras e que ainda serão, lei de trabalho, lei de sociedade, lei de liberdade, tudo está associado com esse princípio. Um princípio de autonomia, de serviço, de construção, de edificação e também de progresso. Só que cada um de nós nasceu de um ponto, fomos criados simples e ignorantes, portanto não partimos já dessa construção intelectual e moral mais ou menos aperfeiçoada. Partimos então de um estado natural. E os imortais dizem que esse estado natural é a infância da humanidade.
o ponto de partida do seu desenvolvimento, e a partir dele, cada um de nós vamos trilhar os nossos caminhos. Então, o progresso se estabelece como um movimento de aperfeiçoamento, e é um destino inexorável, ou seja, por mais que a gente relute, que a gente resista, que a gente não queira agora, estamos fadados a progredir. Por isso, na sequência de perguntas subsequente, Kardec vai colocar questões relacionadas a essa marcha, a marcha do progresso, a que todos nós, como se fôssemos as engrenagens de um relógio, estamos submetidos. E uma questão interessante em O Livro dos Espíritos é uma questão que às vezes a gente ouve no movimento espírita. Pessoas que dizem assim: sabe o que eu acho? Eu acho que esse excesso de apologia à cultura, muito conhecimento, também gera pesados sofrimentos. Porque se a gente vivesse, né, que nem os índios, vivesse que nem um hippie lá na ilha de Boipeba, não sei se vocês conhecem, né? Aqui pertinho de Salvador, um paraíso. E a gente vivesse lá e ficasse afastado dessa civilização, dessa coisa de que tem que dar conta, uma vida mais tranquila, uma vida mais natural, uma vida sem tantos impositivos, acho que a gente viveria melhor. Só que o estado de aperfeiçoamento e de progresso não tem nada a ver com essa loucura dos nossos tempos. Esses são erros, digamos assim, deslizes, equívocos, vacilos que a gente comete. Porque está implícita na lei natural um desenvolvimento ou progresso sustentável. Olha o que a gente falou no início: cooperação de esforços. Isso significa que tudo em a natureza tem uma função e que para que eu possa me desenvolver, eu não estou sem interdependência. Eu também preciso consumir alimentos, né? Seja lá o que for, que a natureza me propõe, e eu também interfiro na natureza através da minha inteligência e da minha moralidade para fazer progredir. Então, esse é o nosso quinhão, a nossa parcela de participação. Mas o que que acontece? Por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo, criamos para nós falsas necessidades. E aquilo que muitas vezes a gente acha que é progresso, é na verdade um retrocesso em relação à nossa própria natureza. Violentamos a natureza, extinguimos com certos provimentos naturais, né? Com certas fontes de, seja alimentação, seja animais, por conta de movimentos predatórios excessivos, a ambição, que é filha do orgulho. Então, nessa questão, Kardec analisa exatamente isso. No estado natural, o homem tendo menos necessidades, não seria por isso mais feliz? E os imortais dão uma resposta que faz a gente pensar. A criança também é feliz, mas as responsabilidades que ela dá conta, que ela consegue assumir, ainda não são as responsabilidades de um adulto. Ou seja, a criança ainda precisa ser cuidada, ser protegida. Alguém precisa assumir a responsabilidade por ela. Mas isso precisa ser um movimento temporário. O ideal é a educação pela autonomia para que a criança chegue um dia a desenvolver seus próprios recursos para se tornar um adulto funcional e, portanto, assuma as próprias responsabilidades. Isso é crescer, isso é amadurecer. Então, a pretexto da gente desejar uma vida com menos necessidades, a gente não pode desejar o retrocesso para o estado natural. Porque o progresso intelectual e moral só gera benefícios e, como vimos, acompanha a marcha da humanidade. Está previsto nos desígnios da lei de Deus. Então, a gente já pode excluir essa hipótese do nosso caderninho de propostas para salvar a nós mesmos e o mundo, e ao invés da gente desejar retroceder, a gente pode desejar, mas como que eu posso lidar melhor
com esses recursos. Não voltar a uma situação infantil. Tem até um mecanismo de defesa, né, que é a regressão. Quando a gente sente muito forte as tensões da vida adulta, inconscientemente a gente atua como se fosse uma criança. Retrocede, regride para esse estágio infantil, desejando ser cuidado. Então, já estamos grandinhos, vamos assumir a nossa responsabilidade porque temos amparo. Porque na questão 780 de O Livro dos Espíritos, já nesse segundo conjunto de questões sobre a marcha do progresso, os imortais vão dizer que o homem vai se desenvolvendo e pelo contato social, olha aí o instinto gregário, né, apontado por Trotter, nós somos seres sociáveis. Então, nós somos seres individuais, mas também sociais. Aprendemos no contato com o outro. E o Espiritismo demonstra isso de uma forma muito clara. Nenhum de nós consegue, bem categoricamente, evoluir moralmente sozinhos. Precisamos do outro. Porque o exercício de paciência é no contato com o outro. O exercício de tolerância, de indulgência, de perdão, de suportar as imperfeições, de conciliar interesses, de dialogar. Eu preciso de outra pessoa. Sozinho eu sou ótima. A oitava maravilha do mundo. Mas na convivência é que eu vejo as minhas dificuldades. Aquilo que o outro faz que ainda me irrita. Alguma situação que acontece que eu me sinto de uma forma que conscientemente eu entendo que eu não deveria me sentir, mas sinto. Tenho que olhar para esse mundo íntimo. Então, o outro nos ajuda nisso. Então, isso é interessante para que a gente possa perceber que esse esforço cooperativo não é só nós, enquanto seres inteligentes da criação, fazendo o favor para a natureza de ajudar no seu progresso, mas nós também sendo beneficiados pela natureza com o objetivo de progredirmos intelectual e moralmente. As vicissitudes da vida são excelentes professores do progresso intelectual, né? As grandes obras de engenharia, elas foram desenvolvidas porque havia uma dificuldade a ser vencida. Eu tenho um rio que corta duas cidades e eu preciso atravessar as duas cidades. O que que eu vou fazer? E aí começamos a pensar em formas de tornar esse deslocamento possível sem que necessariamente as pessoas se acidentassem ou corressem risco de vida. Então, os engenhos, o que quer dizer? A engenhosidade, a inventividade, a criação intelectual, ela recebe o reforço, recebe o estímulo de uma dificuldade, que para ser vencida a gente precisa colocar a cabeça para pensar, ou várias cabeças em conjunto, né? Para pensar numa solução. Só que Kardec, nesse conjunto de questões sobre a marcha do progresso, vai fazer uma pergunta interessante. Mas o progresso moral segue sempre o intelectual? E os imortais vão dizer, é sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. Bom seria, né? Se progredindo intelectualmente, a gente também progredisse moralmente. Emmanuel fala de duas asas, as asas do amor e as asas da sabedoria. Então é lógico que, avançando em inteligência, eu tenho melhores condições de discernir. Mas se eu me deixo engolfar pelas paixões, eu opto, delibero, por não usar essa capacidade racional de discernir. E aí, a minha inteligência, em alguns momentos, passa a ser inservível. Não que ela seja sem função, sem utilidade, mas porque não dou a ela a utilidade precisa, necessária. Outras vezes, utilizamos a inteligência para a satisfação dos nossos próprios propósitos. Olha a questão do egoísmo como obstáculo ao progresso. Ao progresso de quem? Ao progresso do todo, ao progresso da sociedade. Por quê? Porque obstaculiza o progresso também individual. Essa visão egocentrada
muitas vezes nos desconecta. Olha mais uma vez a associação que a gente faz com a cooperação de esforços prevista na lei natural. Quando ajo por egoísmo, pensando apenas em atender as minhas próprias necessidades, e utilizo a minha inteligência com esse mistério, às vezes pouco me importando com as consequências dos meus atos para os outros, me afasto da lei natural. Estou plantando infelicidade para mim. Qual o problema? A marcha do progresso é inexorável e vai me atropelar em algum momento. Então, se eu não quiser andar conforme o amor, não tem problema, o amor vai me alcançar de qualquer jeito. Então, o que seria inteligente de nossa parte, nos munir de recursos para colaborar de boa mente, digamos assim, para o progresso. Então, os imortais dizem que o moral e a inteligência são forças que se equilibram com o tempo. A partir das experiências, a gente vai percebendo o desprazer que há em continuar nutrindo e vitalizando as nossas imperfeições morais. E a gente se cansa. Uma hora a gente se cansa. E nesse tema tem uma questão muito interessante, porque e bem atual, né? Porque quando a gente olha para as redes sociais, quando a gente olha para os noticiários, a gente vê muitos crimes bárbaros e a gente se choca. Meu Deus, parece que a gente está retrocedendo. Nem parece ser humano. Onde é que está a empatia, às vezes o respeito à dignidade humana, a invalidação de certos modos de viver, só porque a pessoa não concorda com as opções, as orientações, os pendores de uma determinada pessoa, deseja-lhe o aniquilamento, como se para ela, se ela tivesse o poder nas mãos, ela arbitraria. Essa pessoa dessa forma é melhor que não existisse. Então a gente realmente se depara com muitas atrocidades, algumas com requintes de violência que nos chocam. Nem os animais, por vezes, que agem por instinto, agem assim. E qual é a questão, né? Kardec pergunta, ainda no século XIX, né, bem antes dos nossos tempos, a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás ao invés de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. E olha a resposta dos imortais: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem das reformas. Quando os imortais nos pedem para observar bem um conjunto, a gente pode fazer duas interpretações disso. Observar bem o conjunto social, ao lado dessas cenas de violência, de agressividade, de horror mesmo, né, de tragédia. A gente também tem o lado das grandes cenas de sacrifício, de altruísmo, de amor ao próprio, de benevolência, de indulgência, de compaixão. E também observar bem o conjunto do ponto de vista da perspectiva daquele espírito. É porque isso nos escapa. Então a gente está observando a atrocidade de hoje e a gente está tirando um retrato do comportamento moral do espírito hoje. Mas se nós tivéssemos condição de devassar a solidariedade das reencarnações, porque o que naturalmente acontece é a gente comparar esse retrato moral, vamos chamar assim, desse espírito cruel hoje com o todo, com os outros. Mas a gente está comparando bases diferentes. Imagine que ao perscrutar a solidariedade das reencarnações, a gente se depare com o fato que esse espírito já foi muito mais cruel e que hoje, pelo menos, ele tem consciência da consequência dos efeitos dos seus atos. Não age mais impensadamente, já tem uma intenção.
E essa intenção no futuro, visitado por essa moralidade ainda em desenvolvimento inicial, recordemos, estado natural. Às vezes a gente acha que o bárbaro é só aquele que está com a roupa rasgada, que não consegue falar a linguagem dos homens, arrastando um cacetete no período, digamos assim, é, naquele período do homem neandertal, né? Mas esse estado natural pode ainda ser encontrado em algumas situações da nossa civilização, um estado ainda em primícias de desenvolvimento moral, por pessoas, inclusive, excepcionalmente inteligentes, mas que ainda não despertaram para aperfeiçoarem-se. Chegarão lá. Então, essa observação do conjunto é a observação do processo. E ao observar o processo, fica mais fácil da gente ter esperança, porque a gente vê que o processo de humanização do próprio ser humano ainda está em vias de acontecer. A gente ainda não atingiu a humanidade integral modelar do Cristo. Então, isso é interessante. E, mais importante, é preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. É aquela ideia de que nós ainda precisamos, no planeta de provas e expiações, trabalhar com as distinções, com os paradoxos, né? Com os antagonismos, dia e noite, claro e escuro, céu e inferno, quente e frio, para que a gente possa desenvolver o nosso discernimento. Hoje, por exemplo, às vezes eu vejo, né, algumas páginas fazendo uma espécie de recapitulação de cultura dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, de uma forma bastante nostálgica, como se já tivéssemos saturados do excesso do mal, ou da cultura superficial, da cultura sem profundidade, da cultura não crítica, da consciência não crítica. E aí a gente voltasse no tempo para tentar recapturar alguma coisa daqueles bons tempos, para ver se a gente se estimula, se inspira para fazer uma cultura diferente. Então, isso é interessante, né? Joana de Ângeles Espírito, na introdução da obra Leis Morais da Vida, vai dizer: as leis morais da vida são impostergáveis. Ninguém as derroca, não as subestima impunemente, não as ignora, embora desejando fazê-lo. Elas estão esculpidas na consciência das criaturas. Até o bruto sente-as, em forma de impulsos, até o luzir, na sua grandeza transcendente na inteligência. São leis imutáveis, as leis da vida. Então, chegaremos lá. Chegaremos nesse ponto. E aí vem uma outra série de questões muito interessante, que é a série dos povos degenerados, né? E nessa série é interessante que na obra A Caminho da Luz há também, quando Emmanuel fala sobre a raça adâmica e a formação, a composição do mundo, ele fala sobre os exilados de Capela, que eram esses grandes nomes em inteligência, mas com uma moralidade ainda pouco desenvolvida. Então, nesse conjunto de questões, a gente vê que o homem progride vindo da barbárie e atingindo a civilização. E na questão número 788, Kardec vai perguntar sobre esse processo antropológico, digamos assim, de desenvolvimento do homem. Ele pergunta: os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, idade madura e decrepitude. Essa verdade, constatada pela história, não pode fazer pensar que os povos mais avançados deste século terão seu declínio e seu fim como os da antiguidade? E aí os imortais respondem que os povos vivem a vida do corpo e que a força de um povo se esgota como a de um homem, mas
Para aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão à luz dos outros povos. O que quer dizer? Esse processo antropológico não se perde. Se a gente olhar o retrato daquele povo em especial, ele pode até ter sido extinto, mas o progresso é do espírito. E individualmente, isso vai sendo transferido, transmitido para outras formações, a fim de que esse progresso se dê de uma forma consistente e jamais se perca. Então é interessante a gente pensar que, nesse sentido, um dia nós seremos uma coletividade mais afeiçoada a esse progresso no seu sentido mais amplo. E Kardec até pergunta: isso significa que nós seremos reunidos numa só nação? E os imortais dizem: não, uma só nação não, porque seria impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes, as necessidades diferentes, e isso vai constituindo as nacionalidades. Mas, quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem. E aí nós estaremos mais próximos dessa lei natural que dissemos no início, cooperação de esforços, sem necessariamente ver como entraves as fronteiras entre países. Então, temas, por exemplo, hoje muito comuns, como xenofobia, o ódio ao estrangeiro, né? O medo de que o estrangeiro tome dos recursos produzidos na terra, dos empregos que sustentam os nativos, o medo da imersão de uma cultura diferente, o medo assombrado do aniquilamento da própria cultura, né, por conta dessa figura, por exemplo, dos refugiados, tão alvos de preconceito nos dias de hoje. Sendo que, no fundo, nós somos mesmo cidadãos do mundo. E com o tempo, quando a lei divina reinar nos nossos corações, a gente vai se dar conta que o pretexto é essa divisão em países, culturas e suas particularidades. Mas quando a caridade for maior do que as nossas diferenças, ou seja, aquilo que nos une for maior do que as pequenas divergências que nos separam, aí a gente vai poder avançar para uma real civilização, né? Uma civilização progredida do ponto de vista especialmente moral. E tem uma nota de Kardec que ele coloca na questão 189, que é interessante, um trecho, né? Que diz assim: pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está deserdado do progresso. Aqueles que viveram o tempo da barbárie, podendo retornar ao tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, resulta que todos aproveitam a marcha ascendente. Ou seja, como a gente se alterna do lado dos encarnados e do lado dos desencarnados, a gente vai ocupando novas funções sociais, em outras condições, habitando outras culturas, ocupando posições de poder e de submissão ao poder, e com isso vamos colaborando cooperativamente para o processo civilizatório. Então, essa é a nossa participação, que a gente possa investir, digamos assim, nesse nosso quinhão de civilização do melhor modo possível. E aí a gente entra num outro conjunto de questões dentro desse capítulo, que é as questões relacionadas à civilização, né? Normalmente, quando a gente fala de um povo civilizado, isso é um grande elogio. Nossa, aquele povo é progredido em inteligência, conseguiu desenvolver uma série de artefatos tecnológicos, informatizados. A civilização, quando a gente pensa em civilização, a gente pensa em globalização,
em reuniões de líderes mundiais, em decisões importantes, numa congregação entre os países, né? Em trocas de, de negócios, digamos assim, entre os países, e isso tudo fomentando o progresso de todos, fomentando o desenvolvimento de todos. Será? Será que a civilização é realmente desejável? É isso que Kardec vai investigar. A civilização é um progresso? Pergunta ele na questão 790. Ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade, né? Eu posso citar pelo menos dois. Freud, pai da psicanálise, no século XIX, melhor, no século XX, ele escreveu uma obra, O Mal-Estar da Civilização, né? Em 1930. É uma obra muito famosa. Ele escreve essa obra com muito pessimismo. Ele estava enfrentando um processo de luto muito doloroso. Para quem não sabe, ele teve câncer de palato e ele se submeteu a muitas cirurgias, sentia muitas dores. Então ele realmente estava, como a gente diz no popular, com a pá virada quando ele escreveu O Mal-Estar na Civilização. É uma visão bastante nua e crua, pessimista até, eu diria. Mas ele não conta nenhuma mentira. Ele diz: a cultura impõe ao homem certas restrições, e isso gera um custo, principalmente de ordem emocional. E isso é experimentado como um mal-estar, mais ou menos isso. E cada um de nós vamos precisar dar conta desse mal-estar, porque a civilização é um mal necessário. Não dá para voltar para a barbárie. Então, foi necessário arcar. Então, cada um de nós estamos arcando com algum custo. Tem uma outra filósofa e psicanalista também, Viviane Mosé, que ela diz: a civilização está desabando sobre a nossa cabeça. Foi uma invenção da própria humanidade em relação a que, às vezes, a gente não sabe para onde vai e não dá conta. E aí, o que que os imortais dizem? A civilização ainda é um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Então Kardec diz, certo, então deveríamos condenar a civilização? E os imortais redarguem, condenar os que abusam da civilização e não a obra divina. E o que é abusar da civilização? Bem, a organização civilizatória necessariamente pressupõe da gente criar regras para a convivência. E às vezes essas regras privilegiam com o poder alguns poucos que estão sendo sustentados nos ombros de muitos, que é a chamada base da pirâmide social, que padece desse mal-estar. Então, esse mau uso diz respeito a uma orientação de ordem moral, em que talvez essa consciência da cooperação mútua não esteja sendo levada a efeito. Porque ainda que se ocupe numa relação vertical, uma relação de autoridade, tem um superior e um inferior, alguém que se subordina, né, às ordens de outrem, se o superior tem consciência sobre a sua posição, não irá explorar aquele que está numa condição, digamos assim, de subalternidade. E é por isso que hoje a gente vê, por exemplo, casos e casos nas redes sociais, nos noticiários, cada vez mais. Foram encontrados trabalhadores em regime análogo à escravidão, condições deploráveis, sem que fosse respeitada a dignidade humana. Por que isso? Porque alguns abusam desse pretenso poder que lhe passa temporariamente para as mãos, talvez para gerar desenvolvimento, mais empregos, progresso,
ambições também de ordem material, crescimento financeiro, mas sem ferir esses princípios éticos de respeito à dignidade humana. Então é interessante a gente pensar sobre isso. Veja como esse tema é atual e sempre será, porque o progresso é uma tendência, é sempre uma crescente. E aí, na questão 793, Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer, então, uma civilização completa que progrediu? Essa daqui deu certo. E os imortais dizem: vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Olha que interessante. Se a gente lançasse uma enquete no Instagram, né? E fizesse a mesma pergunta que Kardec: por que sinais você acha que se pode reconhecer uma civilização completa? Aquela que tem mais poder financeiro, aquela que dita os rumos dos outros países, a que tem uma moeda forte, a que tem mais armas nucleares, né? A que tem mais conhecimento, a que gere melhor a informação, todas as respostas possíveis, e os imortais falam sob o ponto de vista moral. E dizem mais: acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e de fato, estáis melhor alojados e vestidos do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que desonram a civilização, e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, serão apenas povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Olha que interessante, né? Esse tema é um tema que Humberto de Campos, no prefácio da obra Boa Nova, aborda. Emmanuel, também nas suas obras, aborda a diferença entre ser informado, esclarecido e evangelizado. Esclarecido e informado é fácil, é só ler. Ah, legal. Bacana, né? Essas informações do Livro dos Espíritos, um monte de coisa bacana e tal. Deve ser legal viver isso aqui, né? E a gente toma distância. Admiro, acho legal. Pô, Jesus era uma pessoa especial, né? Se dava bem com todo mundo, não tinha besteira com ninguém, não julgava. Legal ele. E a gente toma. É, mas ele é ele e eu sou eu, né? Imagina. Nunca vou chegar a ser como ele. E o evangelizado necessariamente passa por esse desejo de envolvimento. Não, mas eu quero mais profundidade nisso aqui. Embora eu não possa viver em integralidade tudo que está no Evangelho, o que no Evangelho eu já posso manifestar, nem que seja o sincero interesse de ser melhor. Para começar, tá ótimo, porque eu já rompi com a hipocrisia. Uma hipocrisia, um cinismo tão comum, que às vezes a gente se afeiçoa àquela imagem bondosa, né? Aquela imagem bonita, benquista de todos, e na verdade estamos repetindo os erros dos fariseus. Sepulcros caiados de branco e por dentro todo podridão. Então, a sinceridade é o primeiro passo de reconhecer o quanto que a gente ainda tem a avançar e começar a se envolver, a vivenciar. Isso é mais do que se esclarecer, porque isso nos autoimpõe o dever de sermos aqueles que ajudam, aqueles que agem colaborativamente, aqueles que são verdadeiramente cristãos. E aí tem uma série de questões muito interessantes também, que Kardec fala sobre o progresso da legislação humana, que ele vai refletindo o avanço moral também da sociedade. Então a gente, por exemplo, tinha Moisés, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que era uma visão
apropriada para o povo. Na obra Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel vai falar que o legislador do povo hebreu foi o remédio amargo para aquela condição de infância espiritual. Era necessário colocar ditames sobre o que fazer e não fazer, fazer proibições, e por vezes usar de uma linguagem ferrenha para coibir certas más ações. Mas depois, por conta da lei de progresso, com o avanço dos ensinamentos, veio a necessidade da segunda revelação. O Cristo trazendo o Pai amoroso e sábio. O mandamento já conhecido de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e agora uma releitura de quem é esse próximo, que não é só aquele que é da mesma casta, não é só aquele que faz parte do mesmo clã, é a humanidade toda, inclusive aqueles que me perturbam, aqueles que me perseguem, aqueles que me caluniam. Então, a gente observa que as leis humanas também vão refletindo esse progresso. Tem uma pergunta bem interessante nesse sentido, que é a 796, que Kardec pergunta sobre a severidade das leis penais. Não seria uma necessidade, no estado atual da sociedade, né, aquilo que é considerado crime hediondo, que tem uma pena duríssima? E aí os imortais dizem que quanto mais a sociedade for depravada, afastada desse ideal de amor, maior a necessidade de leis mais severas. Mas, com o tempo, a educação reforma os homens e a punição vai sendo menos necessária, digamos assim, de ser atingida, né, de ser atuada. Isso é interessante a gente pensar. Pensar em como os nossos atos, enquanto sociedade, nas nossas pequenas decisões pessoais, também podem servir para colaborar para esse progresso como um todo. Porque uma ação, um comportamento individual é observado. É um comportamento de um cidadão. E isso vai mudando as relações. Então, a responsabilidade, chamar a responsabilidade para si. A responsabilidade também é nossa. E o último item de questões é da influência do espiritismo sobre o progresso. E a famosa questão 799, né? De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E os imortais dizem, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse e ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Aí a gente pergunta, que bom, né? Que bom. Então significa que os espíritas são todos solidários, pessoas caridosas, né? Tem uma visão assim desprovida de preconceitos, não temem a morte, né? Não pensam em suicídio. Então, o espiritismo realmente está conseguindo ser esse instrumento do progresso. A gente vê pela atuação dos espíritas, né? Que não cometem erros, são pessoas extremamente bem formadas. Só que não. É interessante a gente separar o espiritismo, a doutrina espírita, na sua proposta perfeita, dos espíritas que somos. Porque nós espíritas estamos tentando nos apropriar do espiritismo para nos tornarmos melhores, mas temos as nossas fragilidades. E isso é muito importante de ser confessado para que a gente não ache que ser espírita é privilégio.
e que isso pode servir como algum tipo de condecoração para que nós possamos ter um lugar especial. Não temos. É interessante que na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec apresenta os novos termos. Ele fala que o espiritismo é um braço do espiritualismo. Todo aquele que crê que haja algo além da vida material é um espiritualista. E dentro deste grande campo tem o espiritismo. No espiritismo há alguns postulados, né, que são seguidos, que são considerados: a existência de Deus, a pluralidade das reencarnações, a pluralidade dos mundos habitados, a possibilidade de comunicação entre os espíritos, dentre outros. Então, isso nos mostra que por essa alternância de papéis que nós exercemos no mundo, necessariamente não há motivos para não sermos solidários, porque estamos ajudando, né, o planeta que por ora que já habitamos ou vamos voltar a habitar, que é uma das estações de serviço criadas por Deus e que nós somos herdeiros de tudo isso. Então é muito inteligente de nossa parte agir colaborativamente, cooperativamente. Então é assim que o Espiritismo pode ajudar no progresso, derrubando preconceitos, quebrando tabus, para que nós também possamos reformar os nossos velhos hábitos. E aí, meus amigos, para que a gente possa concluir, é interessante a gente pensar que, de fato, nada está fadado à estagnação ou involução. Permanece sempre esse impositivo da gente desenvolver essas virtudes que dormem e gemem em nós. E nós temos ao nosso favor, a lei de progresso. Por isso que não nos faltam recursos. Sempre que quisermos, teremos ajuda. E essa evolução sempre se dá mediante as experiências. Portanto, não fujamos das experiências, por mais difíceis que nos pareçam. Perseveremos nas relações humanas, porque elas nos aprimoram tendências e faculdades que nos são inatas. O ser humano é o maior investimento do Criador. E por vezes a gente desiste das relações porque nós não queremos ser frustrados ou queremos obter frutos imediatos. Precisamos ter paciência. Vimos que o progresso intelectual, por vezes, é muito mais fácil de ser alcançado, mas o progresso moral nem sempre. Então, que possamos investir nesse bom uso das grandes conquistas das inovações tecnológicas, da ciência, que tem tanto potencial para promover bem para nós e para as outras pessoas, a fim de que a gente não nutra as nossas más paixões. Que a gente pense também que a espiritualidade pode nos ajudar a desenvolver cada vez mais essa lei de progresso, nos afastando das paixões primitivas e fazendo-nos voltar para esses impositivos de ordem moral. E que, em meio a todos esses paradoxos, recordemos que o progresso é uma condição da natureza humana e não está no poder do homem se opor a ela. É uma espécie de força viva, que pode ser retardada por alguns, mas que de tempos em tempos o próprio Criador envia esses missionários que fazem-nos avançar cada vez mais. Não nos desestimulemos pelo mal temporário, porfiemos com confiança e esperança e façamos aquilo que está à nossa disposição em apologia, né, ao amor, para desfazer ainda essas pequenas representações de retrocesso. Veja que para andar em conformidade com a lei de progresso é preciso muita coragem.
para que a gente possa muitas vezes se contrapor à a moda no sentido de repetição que a gente observa no mundo. A gente vê hoje na sociedade um comportamento mesmista, todo mundo copiando os outros. Fica bem evidenciado isso, por exemplo, quando a gente vê essas trends das redes sociais, né? Do Instagram, do TikTok. Todo mundo coloca a mesma dancinha e ensina os mesmos passos para fazer bonitinho a mesma coreografia. Onde a inventividade e a criatividade humana? Para pensar fora da caixa, para pensar de uma forma diferente, talvez contribuindo com uma solução diferente, para que a gente possa realizar o mundo que nós desejamos. Então é mais ou menos isso. Gostaria muito de agradecer a presença de todos e nossos votos de muita paz.